90. Regressor Instruction. Capítulo 446. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Podemos nos sair bem nessas condições? O rosto do Lee Sheol expressava bem nossa situação atual. Não importa como pense sobre isso, não seria bom fazer algo neste momento. O clima estava bem pesado. E normal, já que momentos atrás houve atrito. Mesmo que desculpas tenham sido trocadas e fomos forçados a criar um clima agradável, apenas algumas palavras não significavam que os fardos do passado desapareceria. Mesmo que estivesse muito melhor do que antes, Kook Minji ainda estava de cara fechada. Não tenho escolha a não ser ter paciência. Com isso, sinto como se devesse ficar quieto até o final da expedição. Ela não estava querendo brigar, mas seu rosto em si demonstrava hostilidade. Se eu fosse o líder do clã da amizade, com certeza desistiria. Não é racional continuar a expedição nessas condições e pensar que terminaria sem problemas. No entanto, desistir não parecia ser uma das opções do clã da amizade. Quando considerei o custo de entrar na masmorra de nível heróico, o valor dos quartos de nível raro, seguro etc., tornou-se ainda mais inviável. Desistir agora significaria que eles estariam se afogando em dívidas. Minha cabeça está começando a doer. Por questões de segurança, tivemos que reorganizar o grupo mais uma vez. Era uma questão que todos estavam cientes, mas o clã não era forte o suficiente para suportar as perdas. Não pude deixar de me perguntar se fiz muita bagunça. Bom que tem seguro. Se não tivesse seguro, teria saído da masmorra se o risco de grandes perdas se tornasse muito alto. Nada é mais precioso do que a vida. Kook Minji e companhia são as culpadas, mas naturalmente, me ressenti por também ser parcialmente responsável. Então, devo falar. Não se preocupe. Vou me esforçar mais. Não, está tudo bem, Kileon. Por favor, não exagere. Basta seguir as instruções com atenção. Se houver um problema, vamos lidar com isso. Esse cara é. Seus olhos não esperavam nada demais. Eu sei bem por que ele estava com essa expressão, mas me senti mal por algum motivo. Certo. Pense como quiser, porque eu cuidarei de tudo de qualquer maneira. As pessoas ao meu redor são todos monstros, mas eu também não sou tão fraco assim. No mínimo, posso ser páreo contra o nível heróico. Não, até mais que isso. A habilidade do alquimista dragão de criar asas e caudas usando o catalisador da dialogia é um pouco difícil de usar. No entanto, minha habilidade de invocador de nível heróico, que era minha classe anterior, ainda provou estar em boa forma. Não vejo mal em ter confiança em minhas habilidades, considerando que, diferentemente de antes, eu tenho muitos catalisadores lendários na minha bolsa. Kileon não é fraca. Não, ela até merecia ser chamada de líder suprema. Enquanto eu estava concordando comigo mesmo, Kindigun estava ocupado tentando manter os membros distraídos. Sim. Você tem que fazer isso. Ele chamou Kook Minji para conversar separadamente, e também começou a cuidar da parte mental das outras 3 mulheres. Mesmo que o efeito parecesse insignificante, era melhor do que ignorá-lo. As expressões da Kook Minji e dos 4 membros suavizou um pouco. Deve ser o suficiente até o final da expedição. 2 mulheres do grupo da Kook Minji parecem não gostar mais do clã, mas desde que investiram, continuarão trabalhando duro até o fim da expedição. Na minha opinião, parece que o progresso do clã da amizade não vai melhorar após a expedição. Kook Minji, que admira Lei Sheol, provavelmente permanecerá no clã, mas não tenho certeza sobre o resto. Por causa do atrito de hoje, eu me pergunto se a amizade do clã da amizade será desfeita após a expedição. Lei Sheol e Kindigun, que são o centro do clã, também sentiram o clima. Tenho certeza de que eles também se criticarão. Como terminaria a expedição? Não seria exagero dizer que o destino do clã estava em jogo. Por essa razão que as expressões dos membros principais estavam tão intensas. O grupo do clã da amizade poderá entrar em 1 minuto. Todos, vamos. Apesar de termos acabado de passar por uma situação bem complicada, espero que você não pense sobre isso novamente depois que entrarmos, Minji. Eu vou tentar. Opa! E me desculpe novamente. Não. O único que deve dizer isso sou eu. Desculpe, Minji. Entrem. Todos os monstros aparecerão 3 vezes,
e é muito provável que apareça um monstro heróico. As recompensas também serão concedidas 3 vezes, e as probabilidades são aleatórias. Observe que a batalha começará assim que você girar a roda. Ainda é o mesmo. Que sistema único? Certo. Parece brincadeira de criança, mas o perigo é real. Todos estão prontos. Estou pronto. Eu também. Opa. Também. Certo. Vou girar. A roda está girando. Todos estavam observando nervosamente. Se parassem um monstro de alto nível, haveria problemas na próxima batalha, então todos esperavam que parasse no mais fácil. Acho que todo mundo provavelmente esperava que parasse em um monstro de nível raro. Seria o resultado mais benéfico para eles. Claro, as coisas não é tão fácil assim. A roda parou. O monstro heróico de nível inferior, espírito da árvore caída, ambrosia, foi selecionado. Mas não é tão ruim assim. Se for um monstro do elemento árvore, seria fácil de lidar. Mortos-vivos ou monstros venenosos eram muito mais difíceis de lidar. É 100 vezes melhor do que um monstro com elemento fogo que drenaria nossa resistência se chegássemos perto. Nada mal. Sim. Parece que começamos bem. Primeiro, prepare-se para a batalha. Vamos começar descobrindo o padrão. Dagon, por favor. Certo. Por favor, não use magia ou outros ataques até que ele atraia completamente a atenção do monstro. Killion, darei um sinal. Sim. Por favor. Preparem-se para a batalha. Com um som metálico, o bastardo da árvore se revelou. Lei Sheol, um sacerdote, deu todos os tipos de buffs para Kindegun, que no mesmo instante avançou. Enquanto isso, Kook Minji se concentrou nos movimentos do Kindegun, pois ela precisava se preparar para algo inesperado. Eles não são tão ruins quanto eu pensava. Suas habilidades são boas o suficientes para eu admirar, e era bem difícil encontrar falhas. Contudo, parece que eu estava errado. O que ele está fazendo? Foi uma visão magnífica vê-lo bravamente correndo e lutando com o enorme monstro. Kindegun correu com uma expressão confiante, e começou a lutar mano a mano contra o monstro. Entendo que ele queira mostrar ao mundo sua coragem, mas não estávamos em uma caçada a solo. Foi tão estranho que era impossível não compará-lo com o Parque Deokigu, que pelo menos dava espaço para os outros membros do grupo participar. Acho que Deokigu é realmente talentoso. Não é irracional concordar com o talento do Parque Deokigu. Sinceramente, o mesmo vale para o Lei Sheol. Ele pode até ser diferente da Sun Liong em termos de talento, que poderia ser considerada a principal sacerdote da guilda. Muitos idiotas achavam que um sacerdote apenas curavam e bufavam, mas na verdade, os sacerdotes eram uma classe onde a qualidade do usuário era muito importante. Dependendo de quanto poder divino eles tinham, também era importante lançar o feitiço no momento certo. O que é ainda mais ridículo é que nenhum deles é o pior. Kook Minji estava pulando, distraindo o monstro, enquanto alguns disparavam flechas sem necessidade. Não sei por que essa mulher recebeu o papel de subtanque. Se eu tivesse que comparar sua posição no azul, mesmo que fosse muito semelhante à posição da Shuejin, parecia que ela não entendia muito bem o que tinha que fazer. O pior foi ver uma mulher com espada. Ela foi quem desempenhou o papel do Kim Sung. Ela realmente é um lixo. Ela é mesmo uma pessoa. Compará-los com o nosso grupo é demais. Até comecei a me arrepender por ousar mencioná-los, vendo suas habilidades pessoais. No entanto, nosso grupo não agiu assim mesmo quando o azul estava no nível heróico. Eles têm estatísticas baixas, é claro, mas eles simplesmente não sabem caçar. Eles não tinham alguém para guiá-los. A forma como eles começaram foi diferente do nosso grupo, no qual a adorável regressor nos treinou rigorosamente desde os dias em que éramos novatos. Não sei se eles sabem o que estou pensando. O orgulho deles começou a aparecer em seus sorrisos. É um bom começo. O rosto do Lei Sheol parecia dizer, este é o clã da amizade. Kook Minji sorriu zombeteiramente apesar de não fazer nada de útil. É divertido assistir eles. Eu pude ver o grande orgulho que eles tinham em suas habilidades. Acho que podemos começar com os danos agora. O que vocês estão fazendo? Bastardos. Killion, por favor, agora. Certo. Não precisa exagerar. Economize seu poder mágico e seja o mais eficiente possível. Nós podemos lidar com isso.
Como você pode ter tanta certeza? Certo. Ao mesmo tempo isso é tão chato. Tentei não fazer nada demais, mas acho que deveria fazê-lo sentir o poder de um semi-mítico. Assim que peguei minha bolsa, peguei o catalisador que pensei que nunca usaria na minha vida, pó mágico do gigante de fogo, lendário, vírgula. Era muito precioso para ser usado apenas para derrotar um monstro de nível heróico. Não tinha muita lógica usar catalisadores de nível lendário em uma masmorra de nível heróico em primeiro lugar. Claro, esse não é o caso de Killian, que tinha dinheiro mais do que suficiente. Quando eu estalei meu dedo, um grande punho de fogo começou a cair do ar. Dagon, espere. Certo. Parece que ele não é tão lento. Ele se moveu rapidamente quando a magia caía. Quando estalei meus dedos mais uma vez, uma grande mão apareceu do chão e agarrou o monstro. Por que esse desgraçado não morreu? Mesmo que eu tenha usado um catalisador de nível lendário, meu problema de ter um poder de ataque fraco não foi resolvido. Obviamente é difícil dizer que foi eficiente. O catalisador da dialogia causaria mais efeito, mas agora estou usando apenas invocador de nível heróico. Claro, isso não significa que não causou nenhum dano. Pena que o monstro não foi exterminado de primeira, mas qualquer um podia ver que o espírito da árvore estava sofrendo danos. No momento em que estalei os dedos, um punho enorme caiu novamente. Assim que estalei meus dedos novamente, a parte superior do corpo do monstro ficou em chamas. O espírito da árvore caída gritou de dor, mas o gigante do fogo não parou. Ponto de exclamação. 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 O preço do catalisador que acabei de usar provou ser astronômico. No entanto, todos os membros do clã da amizade que desconheciam tais fatos ficaram boquiabertos. Isso não faz sentido. Isso, Regressor Instruction capítulo 447. A árvore caída não ficou apenas acabada, mas nenhuma parte ficou ilesa. Como se para mostrar que ele sofreu muito dano pelo elemento fogo, todo o seu corpo estava queimado. Ele não conseguia nem manter sua forma original. Como ele sofreu dano por muito tempo, ele não conseguia mais manter sua forma original. Na verdade, ele teve muita sorte de ter sofrido apenas esse dano. Honestamente, me sinto um pouco amargo. O resultado em si merece ser reconhecido, mas minha falta de dano me deixou amargurado. Apesar dos meus sentimentos, é natural que eles fiquem surpresos. Ficou claro que Lei Sheol, Kindegun, Kook-Minji e o resto do grupo não esperavam muito de mim. Eles achavam que eu conseguiria fazer minha parte, mas ficaram tão chocados que estavam boquiabertos quando viram o que eu fiz. Os membros tentavam entender as expressões uns dos outros. As conquistas de Killian foram ótimas. Parecia que eu acabei com um monstro heróico com apenas alguns feitiços. Talvez, aos olhos deles, eu até pareça com Jungayan, uma maga gênio. Pelo menos, vendo seus olhares em mim, parece que não há problema em pensar assim. Lei Sheol e Kindegun estavam esfregando os olhos, e a Kook-Minji e companhia ficaram pálidas. Agora você acredita em mim, certo? HMM. Com certeza elas estavam tentando resolver o enigma de por que Pak Sergei e Argemo vieram até mim e fizeram oferta. Elas podem ter duvidado de mim antes, mas agora as peças do quebra-cabeça estão bem fáceis de montar. Por quê? A resposta é óbvia demais. Eles fizeram uma oferta porque eu sou talentosa, vadias. Essa é nossa diferença. Estou em uma dimensão completamente diferente. Você não entendeu porque nunca recebeu uma oferta. Mesmo depois que a batalha acabou, todos permaneceram em silêncio. Neste momento, eu me pergunto que tipo de atitude devo manter. É porque havia muitas coisas que eu queria dizer. No entanto, logo percebi que não precisava decidir o que fazer. Escutei vozes antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Você é incrível. Você é realmente incrível. Como você fez isso, Killian? Como assim? Como de costume. Isso não é algo que qualquer mago pode fazer? Não. Magos comuns não seriam capazes de produzir esse tipo de poder de fogo. E a velocidade que você lança um feitiço é rápida e seu poder mágico é tão grande para alguém heróico. Óbvio. Eu usei um catalisador lendário, então você não pode nem comparar com o heróico. Desculpa. Pelo que você está se desculpando. Não. Não precisa se desculpar.
Parece que entendemos. Já passei por muitos mal-entendidos como esse. Estou acostumada com isso. Você realmente não precisa se preocupar com isso. Desculpe, Unni. Digo tanta coisa sem sentido. Quando eu me tornei sua Unni? Não, isso pode acontecer. A velocidade com que essas mulheres mudaram de atitude não é brincadeira. Por favor, não seja tão formal. Posso te chamar de Unni? Incrível. Se fosse eu não seria capaz de fazer isso porque é muito embaraçoso. Sim, claro. Você não parecia ter essa quantidade de poder mágico. Você é realmente incrível. Até Koki Minji, que eu achava que não faria isso, agora estava tão gentil. Poder é tão importante. Honestamente, o que eu fiz naquele momento foi apenas para me divertir. No entanto, a sensação de receber tal reconhecimento não é ruim. Eu sinto que agora entendo por que os antigos dragões dos romances, novelas andam fingindo ser humanos por dias. É difícil explicar, mas sinto uma sensação de prazer que fazia cócegas por todo o meu corpo. Sim. Como já fiz isso, vou lhe dar um bônus. Oh. Algo mais cedo me incomodou um pouco. Posso te contar? Sim. Você pode me dizer, que Leon. HMM. Eu estava no grupo de combate ao monstro dos mercenários vermelhos antes de vir aqui. Você quer dizer os mercenários vermelhos? Sim. Foi só por um tempo. Isso é verdade? HMM. Você pode ir em frente e me dizer. Eu quero que você ouça sem se ofender. Por que eu me sentiria ofendido? Primeiro, Daigon tende a ser um pouco egoísta. Claro, ele carrega o fardo em seus ombros de enfrentar o monstro de frente, mas seria melhor se ele confiasse no sacerdote do grupo e desse mais espaço. Já que temos até um subtanque. Ele começou a corar. Eu me pergunto se eu não deveria ter dito isso, mas essas observações são todas bem construtivas. Neste momento, falei com o subtanque. Além disso, você sabe que o papel do subtanque no grupo não termina quando o tanque principal recua. Nesse caso você tem que agir, certo? Não sei se vocês dois têm problemas para se comunicar, mas parece que não há um processo de troca. O tanque principal na frente também pode ser um pouco mais relaxado se o subtanque desse um pouco de confiança ao tanque principal. Ah, certo. Vocês dois devem fazer seus papéis para que os causadores de dano corpo a corpo também sejam mais eficazes. Além disso, Minji. É bom continuar em movimento, mas seu movimento está atrapalhando. Seria melhor dar suporte de longa distância. Você sabe usar bestas ou arco, né? Se o monstro não estiver alerta, não seria má ideia lutar corpo a corpo, mas não foi o caso. Você não está nem perto da Kinri, então você não deveria se mover assim. Não importa quão baixas sejam suas estatísticas de resistência, eu me pergunto se você está longe demais da ação. Até entendo que você não queira se machucar, mas isso não vai ser útil já que é assassina. Quando um ataque vier, você deve evitá-lo ou erguer sua adaga acreditando que o tanque irá bloqueá-lo. Isso pode soar um pouco cruel, mas você tem que estar preparada para se machucar seriamente. O mesmo vale para o dano de longo alcance. Você sabe que deve atirar as flechas quando a atenção do monstro estiver realmente no tanque, certo? Sim. Além disso, parece que Sheol está desperdiçando seu poder divino. No caso do monstro de agora, Dagon sobreviveria mesmo sem um buff. Após o primeiro buff, seria melhor se concentrar em outras partes do grupo. Por favor, considere o momento do seu feitiço de cura. A conjuração deve ser feita pouco antes de um grande ataque. Dessa forma, o feitiço divino vai agir logo após o ataque. Entendo. As habilidades de todos parecem boas, mas parece que você não está em sincronia. Se você entender a posição dos membros do grupo, os resultados serão ainda mais satisfatórios. Fiquei preocupado se estava sendo muito direto. No entanto, não vi ninguém incomodado. O que fiz anteriormente deve ter ajudado a fazer com que eles aceitassem minhas críticas. Na verdade, o discurso da deusa Kileon definitivamente desempenhou um grande papel. Falei sobre o tanque principal e sobre o sacerdote, subtanque, e outras partes no final. Dessa forma, a responsabilidade foi transferida um para o outro. Se eu chamasse a atenção apenas de um, a pessoa acabaria se sentindo mal, mas se eu apontasse que havia um problema dentro do grupo como um todo, os resultados poderiam ser ligeiramente diferentes. Ótimo. Muito bem. Você é tão legal, Kileon.
É o suficiente para me fazer pensar se prestei muito serviço para um grupo que vou ficar apenas por um tempo. Como esperado, todos assentiram. O que foi um pouco inesperado foi que os membros estavam mostrando expressões ansiosas. Era como se eles estivessem tentando dar uma boa impressão ao olheiro de uma grande guilda. Bom, eu gosto dessa atitude. O entusiasmo é importante. Podem receber ofertas. Azul não vai recrutá-los. No entanto, se tiverem sorte, uma grande guilda pode recrutar seu grupo. Vamos pegar a recompensa primeiro. E então, você gostaria de fazer o próximo movimento como eu disse? Vou me preparar para qualquer situação inesperada. Obrigado, Kileon. Parece que estamos apenas recebendo ajuda. Não. Fico feliz em poder ajudar. Bem, vamos rodar. Oh. Sim, a roda está girando. A roda parou. Item de nível raro do guerreiro. Hugo. É um item raro. Não fique tão desapontado, Dagon, porque ainda restam 2 rodadas. Certo. Não podemos fazer nada a respeito. Então, Minji, quero girar para ver qual será o próximo monstro. Sim. Opa, a roda está girando. A roda parou. Monstro heróico de nível inferior, o Elgateke Perkazaraki, foi selecionado. Oh. Este também não é ruim. Vamos nos preparar para a batalha. Todos assentiram. Claro, havia expressões sombrias em seus rostos. Como antes. O Lei Sheol usou Buffen Kindagun, e Kindagun foi na direção do monstro, e a batalha começou. Vai ser melhor do que antes, certo? É natural pensar dessa forma. Diferente de antes, eles não haviam recebido instruções, agora eles estavam bem instruídos. No entanto, isso também parece ser apenas minha ilusão. Troca. Troca. Você não pode chegar tão perto assim. Digun. Você tem que esquivar. Porque não estou recebendo buff. Merda. Que bagunça. Minji. As flechas. Não atire. Não atire agora. Não atire. Me enganei. As posições de cada um não estavam perfeitamente definidas. Se lutassem como antes, poderiam derrotar o monstro mesmo que levasse algum tempo, mas o que mostravam agora era o suficiente para dizer que estavam à beira do colapso completo. O processo de troca do subtanque e o tanque principal era bizarro. Eles não conseguiam executar nem mesmo isso corretamente. Como se acreditassem em minhas palavras de que deveria se preparar para ser gravemente ferido, ela estava se aproximando demais e acabou transformando o ataque em uma bagunça. Se Kook Minji não estava acostumada a usar bestas, ela deu ao monstro uma recompensa de fúria acertando o globo ocular esquerdo de Kazaraki, e eu não sei o que o causador de danos de longa distância estava fazendo neste momento. Lei Sheol era o melhor, mas ele deu o buff ao causador de dano corpo a corpo mais rápido do que o necessário. O que eles estão fazendo? Nesse ritmo, eles provavelmente cruzaram o Rio Jordão. Não, tenho certeza que eles vão. No final, eu tive que agir. A situação foi resolvida quando um gigante de fogo surgiu e acertou a cabeça do Elgateke Perkazarak. Com isso, o grupo pôde finalmente respirar fundo. Temo que eles coloquem a culpa desse ataque horroroso sobre mim, mas não o farão se tiverem consciência. Dizer que foi minha culpa não está certo, mas o que eles escolheram fazer foi pior do que isso. Sheol, eu confiei em você, mas não recebi buff. Eles agora estavam culpando uns aos outros. A amizade do clã da amizade começou a degradar. Essa não foi minha intenção. Desgraçados. Não estou tentando arruinar seus relacionamentos. Regressor Instruction capítulo 448 Sheol, eu confiei em você, mas não recebi buff. Mesmo que essa frase não pareça ofensiva, todos os problemas começaram com esse pequeno erro. Qualquer aventureiro coreano saberia o real significado dessas palavras. Na verdade, sei que ele não quis dizer o que ele disse. Ele só disse isso por frustração. Tornou-se difícil saber se era possível contornar a responsabilidade quando o vi resmungar. A razão por trás de seu comentário é óbvio para mim. Ele deve estar envergonhado. Disse isso apenas para cobrir seu mau desempenho. Mesmo assim, Kim Dae-gun, que estava corando, parecia pensar que agiu de forma errada. Vendo tal comportamento, não pude deixar de corar, considerando o fato de que ele não conseguia nem enfrentar monstros que se moviam desajeitadamente. Este não era o comportamento de um guerreiro de nível heróico.
Foi pior do que a trollagem do Parque Deokegu da primeira linha na masmorra. Eu nem precisei pensar em como ele, que vinha ganhando a vida com sua espada há anos, estava envergonhado. Quando ele olhou para mim mesmo depois de terminar de falar, parecia que em parte ele queria parecer legal na minha frente. Não foi culpa dele, foi. Esse tipo de pessoa geralmente são as que têm culpa. Lei Sheolou também parecia confuso. Com certeza ele não esperava isso. Sinto muito. Eu decidi dar mais suporte ao assassino. Kileon também disse isso. Lei Sheolou olhou para onde o assassino estava. Ele disse que sentia muito, mas suas habilidades para evitar responsabilidades eram tão boas quanto as de um político. Eunni ficou muito próximo do monstro. Ficou bem difícil atrair a atenção do monstro. Eu só fiz o que aquele Eunni disse. Aproximei-me, arriscando minha vida. E estava preparada para ser gravemente ferida. Você dizendo isso me faz sentir mal. Você tem que fazer isso quando observar a situação e decidir que é o momento certo. Não só avançar, certo? Não, complicou quando acertaram uma flecha no olho de Kazarak. Fico problemático a partir daí. Desde o início. Bastardos. No entanto, alguns deles pareciam concordar com essa opinião. Na verdade, se eu tivesse que escolher alguma ação, o ataque que devastou o monstro merecia estar entre os 3 primeiros. Kook Minji estava na liderança da culpa. O que foi bem interessante de ver foi que a responsabilidade pelo mau resultado da batalha sendo repassada como se fosse uma bomba. Kook Minji também escapou da situação depois de escutar seu nome. A flecha o atingiu porque a velocidade de troca o fez se mexer. Eu não pude evitar. A esse respeito, Kim Dae-gun e os subtanques se tornaram o foco principal da conversa. Qualquer um deles poderia ser rotulado como culpado naquela batalha, sem dúvidas. Eles continuaram repassando a culpa. Parecia eu estava olhando a roda do museu. Você não pode dizer isso, Minji. Até agora, a atitude de todos tinha sido muito passiva. Claro, eles tinham que ser. Desde a primeira vez que os vi, eles pareciam ter um relacionamento bom o suficiente um com o outro que não podiam criticar um ao outro abertamente. Sei a resposta apenas olhando para Lei Sheolou, que apenas riu dos 4 membros apontando o dedo, incluindo Kook Minji, algumas vezes. Claro, isso não significa que nenhum atrito foi criado a partir desse evento. Talvez eu tenha sido o catalisador de tudo isso. Eu criei uma rachadura no relacionamento deles. No coração das mulheres do grupo, havia muita decepção em relação aos homens do grupo. Mesmo agora, os rostos daqueles que olhavam para Lei Sheolou pareciam estar procurando problemas. A admiradora do Lei Sheolou, Kook Minji, permaneceu do lado dele, mas os outros estavam claramente insatisfeitos. O problema era que elas não eram as únicas pessoas que estavam insatisfeitas com o líder do clã. Não havia como ele não notar emoção sutil nos olhos do Kim Dae-gun, olhando para seu melhor amigo. Esse bastardo está com ciúmes. Ele não demonstrou do jeito que Jungayan olhou para Shai-Ha, mas com certeza seu olhar carregava ciúmes. Talvez eu seja a causa também. A primeira razão foi que agi de forma fofa nos braços do Lei Sheolou. A segunda razão é porque sou mais zeloso ao líder do clã. Eu falei de uma maneira que fez ele pensar assim durante a pausa. Não me lembro bem, mas devo ter dito cautelosamente para evitar que o líder do clã perdesse a cabeça. Se eu passasse por cima dele na frente dos membros do clã, sua autoridade poderia ser prejudicada. Talvez isso tenha estimulado Kim Dae-gun. Ele parecia não gostar do fato do Lei Sheolou ser considerado um homem mais competente e capaz do que ele. Além disso, seu constrangimento deve ter dobrado quando falhou como tanque. Nesse caso, aqueles que estão em uma posição como os fãs definitivamente se beneficiam. A atenção de todos não estava focada neles durante a batalha. Independentemente disso, pode-se supor que a causa do atrito atual é o ciúme masculino. Para os membros do clã da amizade, cujas vozes estão ficando cada vez mais altas, a ação que tenho que tomar é simples. Eu tinha que acabar com o atrito e resgatar o espírito do Kim Dae-gun, que achava que tinha sido derrotado. Então por quê? Você está me dizendo que nem sabia que o monstro estava no modo fúria. Esta não é sua primeira batalha. Eu já te disse que tenho que me concentrar em outras partes também. Eu entendo o que você quer dizer, mas não faz muito sentido dizer que é inteiramente minha culpa. Oh, você sempre faz isso.
Eu tive que intervir neste momento. Não. Não. Todos se saíram bem. Acho que dei críticas e instruções muito duras. Todo grupo tem maneiras diferentes de caçar, mas acho que disse isso muito casualmente. Acho melhor fazer do seu jeito. Seus malditos. O futuro do continente é sombrio. O que devo fazer com você? Não. Killian. Nós sempre soubemos o que você disse. Nosso nível de habilidade é claramente insuficiente. Não é. Durante nossa primeira batalha fluiu bem. Acho que piorou por minha causa. Lutar em grupo não é algo que você pode dominar em poucos dias. Você não precisa ficar tão exaltado, Daigun. Ponto. Sabemos que você é um guerreiro talentoso. Podemos ver quanta experiência você tem apenas por sua respiração. Agora você sorri de orelha a orelha, seu bastardo. Estou envergonhado por mostrar esse tipo de comportamento. Não. Você nos mostrou tudo o que podia mostrar como um tanque. Não é sua culpa, então não se culpe. Não é fácil para outros tanques enfrentar um monstro-chefe em um estado de fúria por muito tempo sem buffs. Finalizei com um sorriso caloroso. Só então ele pareceu um pouco calmo. Killian está certa. Se eu tivesse um buff, teria sido capaz de lidar melhor com ele. Por que você tem que dizer isso logo agora, idiota? Naturalmente, olhei para Lei Sheol por um momento por causa do que Kindigun disse. Vi suas sobrancelhas se contraindo, o que é incomum para um cara tão quieto como ele. É bem óbvio porque ele estava ficando inquieto. Seu rosto lentamente ficou vermelho. Como eu disse, era impossível, Daigun. Não estou reclamando com você. Só estou dizendo que é lamentável. Eu estava falando comigo mesmo, então você não precisa se sentir incomodado, Sheol. Como não? Eu também tenho que administrar o poder divino. Se você não cobrasse tanto. O que? Isso não significa que sua falta de poder divino é porque eu corri para proteger os membros do grupo. HMM. Não foi isso que eu quis dizer. Isso não é o que você quer dizer, minha bunda. Esse é o único significado que suas palavras têm. Pare. Desgraçado. Nesse ritmo, Lei Sheol provavelmente seria forçado a assumir a culpa. Até mesmo seu melhor amigo lhe deu as costas, e ele não gostava da atitude que havia tomado durante a situação anterior. Foi como esperado. Todas as mulheres, exceto Kook Minji, agora começaram a criticá-lo uma a uma. Eles não estavam criticando abertamente. Em vez disso, eles faziam isso indiretamente. Acho que eles levam vantagem nesse tipo de luta, considerando que a velocidade com que trocam de lado não é brincadeira, mas a forma como mordem me lembra uma matilha de lobos em uma caçada. Se continuar assim, eles chegariam a uma conclusão em menos de 10 minutos. Eu tenho que parar isso. Na verdade, não importa o que aconteça, ainda sinto um senso de responsabilidade. A situação piorou por causa das minhas boas intenções. Eu que causei essa ferida entre eles. Pelo menos eu posso colocar algum antisséptico na ferida, certo? Todos fizeram um bom trabalho. Não é culpa de ninguém. Não discutem. Sinto muito por isso. Acho que não deveria ter feito isso. Pessoal, relaxem. Os aventureiros costumam passar por isso com frequência. Na verdade não é culpa de ninguém. Vocês todos são o problema. Ponto. Ponto. Devemos continuar a expedição, certo? Sim. Vamos. Tudo bem. Pensando bem, nós nem vimos a recompensa. O grupo já havia sofrido graves machucados. Ainda tem como reverter isso. Se Roda parasse em um item acima do nível heróico, isso poderia melhorar o humor dos membros do grupo. Seus corações batiam fortemente como se tivessem grandes expectativas para a próxima recompensa. Melhor é rodar desta vez. Certo. Recebemos um item raro antes. Acho que seria uma boa se parasse em um item heróico. Não, tem que ser heróico. Não tenho certeza se o segundo monstro pode ser usado como catalisador. Ah, deve ser limitado. Saberemos assim que rodarmos. Vamos começar. Eu vou rodar. Benignore, por favor. Vi as mulheres orando. O museu causou um efeito inesperado aumentando a divindade de Benignore. Acho que isso vai funcionar. Embora não seja intencional, acho que o museu será de grande ajuda para os deuses, incluindo Benignore. De qualquer forma, depois de uma curta oração, a mulher girou a roda está girando.
Vamos lá, a roda está girando. Heróico. Heróico. Ou lendário, a roda está girando. Por favor, a roda parou. Heróico. Que seja, heróico. Por favor. Vamos lá. Com o poder de Benignore. Ponto de exclamação. Item de nível comum. Manuscrito Amor do Espadachim Gênio e um Alquimista. Versão sem censura. Classificação indicativa 18+. Vírgula. Ponto. HMM. Ponto. Kindigon xingou e jogou seu escudo no chão. Porra. Definitivamente essa expedição chegou ao fim. Regressor Instruction capítulo 449. Eu não quis dizer isso de forma figurativa. A expedição tinha realmente chegado ao fim. Claro, não desperdiçamos nossa última chance. Estávamos chateados, mas ainda tínhamos que maximizar nossos lucros. Fora que ainda há esperança de que venha um item lendário na próxima rodada. No entanto, os resultados foram péssimos. Obtivemos outro item de nível raro. Foi um resultado muito ruim em comparação com o que passaram nessa caçada. Definitivamente é um péssimo resultado. A aventura, onde arriscaram quase toda a fortuna que tinham, terminou lamentavelmente com 2 itens raros e um manuscrito. Simplificando, essa expedição não deixou nada no grupo além de cicatrizes. Nem preciso dizer que o clima estava terrível. Eu não imaginava uma coisa dessas. Não sei se os membros do clã da amizade estavam sem sorte, ou se a realidade do museu era dura demais, mas pelo menos a situação em que eles estavam era real. No ponto de vista de um empresário, foi lucrativo, mas é difícil olhar para suas expressões. As pequenas brigas anteriores ainda os levaram a uma situação semelhante à era da Guerra Fria. O clã da amizade está em declínio. Eu me pergunto se eles ainda têm força para continuar com o clã. Mesmo eu não posso garantir que o clã permanecerá estável. Vendo as expressões terríveis das mulheres, exceto Kook Minji, elas pareciam ter chegado a uma decisão. Pareciam estar esperando o momento certo para cortar os laços, como se não tivessem esquecido o ditado: uma crise significa cortar laços. O inocente Lei Sheol não parecia ter notado, mas eu já podia sentir o cheiro do fim do grupo. Até um cego saberia que o fim do clã da amizade é iminente. Este é o fim deles. Disso eu tenho certeza. Em uma semana o clã da amizade será dissolvido. Não, pode se dissolver até mesmo neste momento. Ponto. Ponto. Eu também tenho que cortar os laços com eles o mais rápido possível. Embora eu sentisse uma leve sensação de responsabilidade, ela desapareceu com um aceno de cabeça. Foi porque eu pensei que tinha feito tudo o que tinha que fazer. Apesar de alguns imprevistos, posso dizer com confiança que minha contribuição ultrapassou 70% no processo de lidar com os monstros. O que faremos, rapazes? Kook Minji quebrou o silêncio. Não sei. Primeiro, eu tenho que ir para o dormitório e pensar sobre isso. Ainda temos dinheiro para ficar alguns dias. Podemos pegar um empréstimo e voltar aqui, ou pensamos em outra coisa. Apesar de termos perdido muito, não podemos ficar simplesmente parados. Não pegue um empréstimo. Algo deve estar errado. Não sei por que há um manuscrito assim no museu em primeiro lugar. Você não escutou? Eles também têm itens do continente que eles acham que valem a pena manter aqui. Se for um manuscrito de um best-seller, eles chegaram à conclusão que valia a pena manter no museu. Também não consigo entender, mas o preço será bastante bom. Não sei quanto podemos conseguir se vendermos para colecionadores, mas temos que tentar vender onde conseguirmos o melhor preço. Merda. Vai ser bem difícil. Não é fácil colocar um item desses em leilão. Até pode ser vendido a um preço um pouco mais alto, se alguém quisesse muito, mas criar expectativa nisso não faz sentido. Não importa o valor, definitivamente não era suficiente para compensar as perdas do grupo. Dadas as enormes taxas de leilão, eles não conseguirão obter muito. Certo, deixa que eu cuido da taxa. O que? Conheço algumas pessoas de casas de leilões. Se você deixar isso comigo, eu vou vendê-lo e enviar-lhe o pagamento. Você pode escrever um contrato de transferência separado. Porque as taxas são muito altas. Se eu falar com eles, eles vão entender. Não. Não. Não há necessidade de escrever um contrato separado. Se você tem ligações com pessoas desse ramo, acho melhor perguntar a eles. Mais importante, o que você vai fazer agora?
O que você quer dizer? Tenho que ir fazer meu trabalho. É o momento certo para cortar os laços com eles. Não sei. Primeiro, vamos comer. Mesmo que tenha sido uma expedição fracassada, ainda tenho algumas coisas para dizer. Espero que não seja uma oferta, bastardo. Como você pensa em me segurar nessa situação? Você não tem vergonha. Você não pode fazer uma coisa dessas. Assim que eu estava prestes a recusar, as três mulheres falaram primeiro. Opa, há algo que queremos lhe dizer. HM. Nós realmente não queremos dizer isso agora, mas acho que nos despedimos aqui. O que? Estamos pensando nisso há algum tempo, mas acho que agora é o melhor momento para contar a vocês. Acho melhor nos separarmos. Não temos nenhuma razão para isso, mas realmente não há nenhum termo de contrato. Você não acha que isso é muito repentino? Kim Dae-gun, que poderia ser considerado uma das figuras centrais do clã, também ficou surpreso. Ele tentou manter a calma, mas seu rosto mostrou que ele estava tendo dificuldade em fazer isso. O clã está em uma encruzilhada entre sobrevivência e dissolução, e 3 membros de repente deixam o clã de 6 membros. No entanto, nem mesmo podem criticar suas ações. Assuntos internos também são da responsabilidade do líder do clã e do vice-líder do clã. Eles ignoraram essa responsabilidade quando enlouqueceram com a chegada da mulher Vulpina. Não precisa pagar a gente. Você vai passar por muita dificuldade. No entanto, vamos pegar um item raro. Tudo bem? Isso não importa, não, quero dizer. Que tal conversar mais sobre isso? Se vocês saírem sem um seguro em mente, acho que também não vai ser fácil para vocês. Acho que seria melhor pensar nisso depois de decidir o que vai fazer. Não. Nós entendemos o que você quer dizer, mas acho que não nos encaixamos no clã da amizade. Sentimos isso na caça de hoje. Além disso, e o clima não é o mesmo de antes. Não temos nada a dizer, exceto que sentimos muito. Como vocês podem fazer isso do nada? Minji, você deveria pensar se este é ou não o lugar certo qual vale a pena trabalhar. De qualquer forma, vamos primeiro. Se nos esbarramos por aí, não nos ignorem, rapazes. Podemos nos encontrar de vez em quando e fazer algo como caçar. Minji, temos que manter contato. Kyeon-mi, também manteremos contato com você. Tudo foi tão rápido e cruel. As mulheres do antigo clã da amizade desapareceram sem dizer uma palavra. Eu me senti envergonhado novamente, porque senti como se tivesse colocado uma adaga no coração do clã da amizade. Kim Dae-gun e Lee Cheol estavam bem tristes. Claro, que Leon não tinha uma personalidade que poderia pensar sobre sua situação. Eu tenho que cortar os laços com eles rapidamente. Ver que as crianças roubaram o primeiro passo feriu meu orgulho. Eu sinto muito. Também tenho que ir. O que? HMM. A expedição foi divertida, Cheol, Dae-gun. Minji e eu tivemos um mal-entendido, mas ainda assim gostei. Como você pode? Eu não acho que este é o lugar onde eu deveria estar. Na verdade, me sinto desconfortável em estar em algum lugar. Me desculpe. Kyeon, vamos conversar um pouco. Não seja pegajoso. Não. Kyeon, como você pode? Que homem. Nem estávamos tão próximos assim para você estar dizendo isso. Kyeon, se você se sentiu desconfortável com a expedição do nosso clã, me desculpo formalmente. Espero que você pense sobre isso mais uma vez. Ponto. Por favor, mesmo que seja por mim. Por que diabos você seria relevante? Na verdade, eu não deveria estar dizendo isso, mas na próxima expedição, se possível, espero que possamos ir juntos como um clã. Claro, sabemos que não somos bons o suficiente, então, pense sobre isso positivamente. Isso é um pouco. Eu quero ir com vocês também, mas eu realmente tenho algo para fazer. Por que não vamos para o dormitório e comemos juntos? Você ajudou muita gente, então, queremos agradecer. Tenho certeza de que, quando for ao dormitório e comer com eles, ficarei preso em um pântano do qual não conseguirei escapar. Tenho certeza que vão tentar me segurar. Se eles obtivessem um recurso chamado Kyeon, eles teriam enormes lucros que cobriria todo o dano. Eles já haviam confirmado com seus próprios olhos o quão forte eu era. Sim, Uni. Vem com a gente. Sinto muito pelo que aconteceu antes. Até Kook Minji começou a dizer coisas estranhas.
A psicologia de ladrão de recrutar alguém digno de ser membro de uma grande guilda me fez tossir. Que leão! Chega, bastardo! Foi um espetáculo vê-lo segurando minha mão. Seu rosto estava muito sério por algum motivo. Eu fiz algo errado? Não. Não é isso. Não sei se estou errado, mas acho que Leão e eu compartilhamos os mesmos sentimentos na masmorra. Que sentimentos? Sempre há alguém que confunde as ações de uma garota. Eu estava apenas sendo legal com eles por um tempo, mas eles grudaram em mim como se estivéssemos compartilhando grandes sentimentos. O cara inocente estava falando coisas estranhas corando, mas esse tipo de coisa não afeta o coração inconquistável de Leon. Pelo contrário, isso me irritou ainda mais. É um pouco perturbador ver um homem de repente olhar para mim assim. Eu não sei do que você está falando. Isso está me deixando desconfortável. Você pode, por favor, soltar minha mão? Leon. Solte, Sheol. Até o grandalhão interferiu. O amor e a guerra correm soltos no meio da cidade. O bastardo do Kindigun ficou entre Lei Sheol e eu. Foi difícil vê-lo enfrentar Lei Sheol. Ele provavelmente se sentiu como um cavaleiro defendendo a princesa agarrando minha outra mão. Eu me senti ainda mais envergonhado por causa dos olhares que agora estavam focados em nós. Vocês dois vão me deixar ir? Leon, por favor, pense novamente. Eu quero falar com você. Neste momento, escutei uma voz familiar de trás antes de eu tentar usar uma medida bastante dura para escapar. Por favor, deixe-a ir. Ao olhar para trás naturalmente, vi alguém que estava em um nível diferente dessas pessoas feias. Na verdade, ele parecia um deus grego comparado a eles. Ele carregava uma espada embainhada à cintura. Seu armamento era simples, mas o símbolo em seu peito revelava a identidade da pessoa que havia aparecido de repente. Não posso continuar com mais explicações sobre sua aparência porque isso me faria parecer patético. Que diabos, seu bastardo! Por que você é tão bonito? O mestre da Guilda Azul. O adorável regressor. Kyung-sung. Vou avisá-lo uma última vez. Solte. Regressor Instruction capítulo 450 Mestre da Guilda Azul. HMM. Os dois caras parados ao meu lado ficaram estupefatos. Ele não disse mais nada, mas parecia estar perguntando por que eu estava aqui. Eu pergunto o mesmo para ele. Nem mesmo cogitava encontrá-lo aqui sozinho. Uau! Você é um verdadeiro bastardo. É bem possível que ele não conseguiu suportar a cena de dois jovens fortes assediando uma mulher. Vou me apresentar primeiro, mestre da Guilda Azul. Mas não é isso que o mestre da Guilda Azul está pensando. É apenas um mal-entendido. Nós somos o clã da amizade de Lindell. A mulher não está desconfortável. Não sei o que está acontecendo, mas acho que você deveria parar. Leon. Diga algo. Ele pediu ajuda, mas o momento de cortar os laços já havia passado há muito tempo. Quando me soltaram, rapidamente corri para o lado do Kyung-sung. Pareço um lixo fazendo uma coisa dessa, mas acho que finalmente me livrei deles. Obrigado por sua ajuda, mestre da Guilda Azul. Troquei de lado como se tudo tivesse sido planejado. Leon. Sheol, a expedição foi divertida, mas acho que é isso. Espero que você pense sobre o que acabou de fazer. Garantirei o envio do dinheiro. Acho que seria melhor me encontrar com você depois que estiver calmo. Então. Espero vê-lo com um sorriso na próxima vez que nos encontrarmos. Quando terminei de falar, vi que seus rostos já estavam pálidos. Lei Sheol, que estava prestes a chorar, parecia um pouco lamentável, mas meu trabalho com eles chegou ao fim. Verifiquei tudo o que poderia ser verificado e, no geral, só com isso já tenho uma noção do nível dos aventureiros e que tipo de vida eles levam. Não havia mais razão para seguir com eles. Cortar laços é sempre um esforço sombrio. Lei Sheol, que estava olhando para mim, logo percebeu que Kyung-sung estava secretamente olhando para ele e educadamente abaixou a cabeça. Sinto muito, Leon. Eu não queria te deixar desconfortável. Como você disse, seria bom esfriar nossas cabeças um pouco antes de nos encontrarmos novamente. Gostei muito dessa expedição que fizemos juntos, e espero que possamos nos ver novamente. Estarei esperando no dormitório onde ficamos ontem, para que você possa nos dar o dinheiro do leilão. Então. Sim. Tchau. Parecia que tinha acabado de perder um país.
Kim Dae-gun, que estava sem palavras, também se curvou para mim e seguiu Lee Cheol. Kook Min-ji fez o mesmo. Depois de um tempo, olhei para Kim Un-sung, mas ele não parecia estar olhando para mim. Ele não notou. Embora houvesse algumas opções como sair daqui ou revelar que eu era Lee Ki-leon, encontrar-se assim também não é ruim. Tenho me perguntado o que Kim Un-sung estava pensando recentemente e onde o que ele estava fazendo. Também pensei na possibilidade de ser descoberto, mas ele é muito lerdo. Não há como ele notar meu disfarce a menos que eu desse uma pista. Mesmo agora, ele não suspeitou de nada. É o oposto do Park Deok-gu. Yoon-sung olhou para mim, depois assentiu e seguiu em frente. O que? Você já está indo? Senti que deveria chamá-lo urgentemente. Mestre da Guilda Azul. Felizmente, ele olhou para trás. Sim. Obrigado. Estava ficando um pouco complicado. Só fiz o que tinha que ser feito. Com licença. Sim. Eu gostaria de lhe oferecer um chá como agradecimento. Tem tempo? Não precisa. Esse desgraçado lerdo. Acho que finalmente consigo entender por que o grupo de mulheres ao redor dele fazem expressões desagradáveis todos os dias. Ele é muito lerdo. Park Eun-joo, Xu Ye-jin, Charlotte e Kim Hee sofreram para sempre. Sei o quanto elas estão sofrendo e que o quanto que sofrerão futuramente. Aposto que ele não notará, não importa o que eu faça. Quando eu sorri para ele, ele começou a olhar para o meu rosto com seriedade. O que você parece? O que você quer dizer? Não é nada. Pensando bem, parece que isso também é destino. Então vamos beber um pouco de chá. Não, vamos comer algo. Meu coração quase parou. Eu não pude deixar de ficar feliz com sua voz. Ele sabe que somos parecidos. Meu coração pulou. Minha estranha semelhança com Ki-leong fez aceitar. Geralmente, Kim Sung não é alguém que fazia refeição ou tomava chá com alguém. Pelo contrário, se fosse um estranho, ele negaria ou desconfiava deles. Depois de tanto tempo, ele enfraqueceu. Ele não era assim quando saiu do tutorial. Na verdade, ele dificilmente fazia refeições com a gente. Definitivamente vou aproveitar esse momento me divertindo um pouco devido à sua evolução pessoal. Ele se tornou um pouco mais amigável. Se ele aceitou porque eu parecia com Ki-leong da luz, isso significa que ele ainda gosta um pouco de mim. Isso coloca algumas das minhas preocupações de lado. Vamos fazer isso. Estou mais que grata por poder fazer uma refeição com o mestre da Guilda Azul. Ponto. Vi que ele corou um pouco. Eu queria tirar esse sarro dele por algum motivo. Isso é um pedido de encontro. Ele não. Não é nada disso. Uma coisa dessa? Ele claramente estava hesitante. Foi um pouco divertido porque parece normal. No entanto, não durou muito. Ele normalizou sua respiração e olhou para mim. Geralmente não sou assim. Não sou do tipo que chama alguém para comer ou algo do tipo, mas... Sim. Acho que quero fazer isso hoje. Yoon-sung, você não é um jogador? Ele não disse muita coisa. No entanto, é muito fácil para um homem bonito como ele capturar o coração de uma mulher. Se não fosse eu na frente dele, tenho certeza que a pessoa no meu lugar faria parte do harém dele. Que coincidência. Digo a mesma coisa para você. Isso é realmente uma coincidência. Então, vamos. A propósito, você veio sozinho? Sim. Os outros membros da guilda? Eles ainda estão trabalhando. Saí um pouco apenas para tomar um pouco de ar fresco. Você deve estar frustrado. Sim. Geralmente essa é a razão. Quando você está se sentindo frustrado no trabalho, você sai para tomar um ar fresco, não é verdade? Foi isso que eu quis dizer. Olhando para seu rosto, você parece realmente frustrado com alguma coisa. Acertei em cheio. Pode até ter algo me frustrando. Você deve estar acostumado a ler rostos. Na verdade, parece que o mestre da Guilda Azul é do tipo que mostra o que sente um pouco. Eu? Sim. De relance, você parece inexpressivo, mas acho que entendo por alguma razão. É a primeira vez que ouço uma coisa dessa? Sério? É um pouco surpreendente. Achava que você já tinha escutado muito isso daqueles ao seu redor. Ah. Ele sorriu calorosamente, e tenho certeza que ele está começando a andar mais rápido também. No entanto, quando o vi desacelerar e começou a andar na mesma velocidade que eu,
Percebi que ele não é muito chato. Ele tem boas maneiras, considerando sua lerdeza. Talvez fosse o que as mulheres que gostavam dele sentiam. Sung, droga. Você não é muito legal? Pare com isso, ou eu vou acabar me apaixonando por você. Desgraçado. Eu também gostei que a conversa estava fluindo melhor do que eu pensava. Ele parece ter melhorado suas habilidades de socialização também. Era como um encontro às cegas repentino, mas não havia nenhuma sensação incômoda das partes. Sinto que estou tendo uma conversa normal, então, consegui falar sem precisar pensar muito nas coisas. Talvez isso vale para ele também. Mesmo depois de entrar no restaurante, ele agiu de forma diferente. Ele não costuma puxar uma cadeira para outra pessoa. Por favor, sente-se. Essas boas maneiras. Acho que você está acostumado com as mulheres. Não. Não. Eu não estou. Você não precisa esconder isso. Seria ainda mais estranho se alguém como o mestre da Guilda Azul não tivesse mulheres por perto. Então, posso tomar isso como um sinal de que você quer dar boas impressões na minha frente. HMM. Estou brincando, estou brincando. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa. O que? Você é famoso. Oh, posso pedir vinho? Sim. É claro. Eu que convidei você para cá. Então eu não vou me segurar. Tudo bem. Eu queria comer comida cara de qualquer maneira. Tudo o que tenho comido recentemente não poderia dizer que era coisas boas, exceto aquelas salsichas. O clima está agradável. Como conduzo o rumo da conversa é importante. Eu tive que me tornar agradável o suficiente para fazê-lo se abrir para mim. Nosso adorável regressor não falaria muito com uma mulher que ele acabou de conhecer. Considerando isso, havia uma grande possibilidade de que ele já tivesse traçado uma linha entre nós. Devo seduzi-lo. Desisti dessa ideia. Não havia como um homem que todos os dias desfrutava da vida de um harém com muitas belezas fosse afetado. Pode ser mais benéfico manter alguma distância. Há casos em que uma pessoa acaba falando coisas que não pode dizer às pessoas mais próximas, só com alguém que mantinha pouco ou nenhuma intimidade. Considerando a possibilidade de isso acontecer. É possível. Primeiro, devo falar sobre minhas preocupações. Então, eu ouviria suas preocupações. Seria melhor seguir essa rota. Eu queria ir direto ao ponto, mas não quero assustá-lo. O primeiro passo é aproveitar o ambiente com moderação. Você estava no museu? Sim. É um lugar muito legal. Mais importante ainda, eu gostei muito da ideia seguro de aventureiros. Isso ajuda as pessoas a evitar o pior cenário possível. Claro, eu sei que sempre haverá riscos, mas todo mundo tem um pouco de medo em combates. Com isso, puxei um assunto mais comum. Na verdade, eu já vi você de longe antes. Eu também te achava bonito nesse tempo. Você é tão alto. Você ouve muito isso, né? Não muito. Eu ouço às vezes. Ah, entendo. Não esqueci de fazer piadas leves. Conversamos por horas sem saber quanto tempo havia se passado. Até me preocupei se ele estava ficando entediado, mas não havia sinal disso. Pelo contrário, vendo que ele estava corando, ele parecia imerso no clima. À medida que a distância entre as cadeiras se aproximava gradualmente, sua cautela parecia estar diminuindo. O único problema é: não estamos muito próximos. Acho que preciso ajustar um pouco a distância entre nós. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.